Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um momento de conexão com a palavra, trazer insights, revelações, lastro, matéria, para que a gente possa levar para a nossa vida algo de reflexão. Nós estamos iniciando uma porção que se chama Itro, Jetro, na tradução, Itro, no hebraico, que é o sogro de Moshe, o sogro de Moisés. Bom dia a todos aqui do Instagram. Eu vou ler para vocês. E a história começa, o povo já saiu do deserto, já enfrentou Amaleque, e aí o sogro de Moisés fica sabendo das maravilhas que aconteceram, que o mar abriu, que eles ganharam a batalha, etc, 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 todos os sinais e maravilhas que Deus fez. Então, Jetro vem com sua filha, a esposa de Moisés, e os seus dois filhos, Gerson e Eliezer, vão ao encontro de Moisés no deserto. E aí chega lá e vê que Moisés, olha, o barulho é o vizinho saindo de carro. Moisés está lá trabalhando um horror, atendendo todo o povo. Gerson vai dar um conselho para Moisés. E aí, nesse conselho, Moisés acata esse conselho. Ver se amenizou um pouquinho. Moisés acata o conselho e começa a distribuir a sua liderança para outros anciões. E aí eles começam a peregrinar rumo ao Sinai para receber a outorga da Torá. E aí eu tenho uma novidade, pelo menos para mim foi muita novidade. Perguntei para a Dani aqui no Zoom quando ela entrou, e para ela também era novidade. Para mim, eu já li a Bíblia nessa parte duas vezes e não tinha entrado na minha cabeça isso aí que entrou hoje. Foi muito bom. Vocês sabiam que os mandamentos, os 10 mandamentos, não foram dados com as tábuas no Monte Sinai? Pausa dramática. Eu não sabia, eu achei que tinha sido. Então, esse é um papo para quem já leu a Bíblia, inclusive. Eu não sabia, eu acreditava que os 10 mandamentos tinham sido entregues através das tábuas que Moisés foi buscar no alto do monte. Não foi. Foi exatamente antes. Foi exatamente nessa porção, nessa paraxá. E eu vou ler para vocês um pouco do que aconteceu, para a gente poder tirar um ensinamento disso para a nossa vida. Vou ler Êxodo 20 em diante. Já tinha tudo, já estavam lá no Monte Sinai, já estavam próximos de Deus para receber. Êxodo 20. Deus falou todas estas palavras, no caso dos mandamentos. Eu sou Hashem, o Deus de vocês, que lhe tirou do Egito da casa da escravidão. Você não terá outros deuses diante de mim. Não farás para si qualquer estátua esculpida ou toda imagem do que está no céu acima, ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra. Não se incline para estes ou os sirvas, pois eu sou Hashem, seu Deus, um Deus zeloso, que pune o pecado dos pais por filhos até a terceira e quarta geração que me odeiam. E faz bondade por 2.000 gerações aos que me amam e guardam meus mandamentos. Não tome o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma seu nome em vão fique impune. Lembre o dia do Shabat para santificá-lo. 6 dias vocês trabalhará e fará todas as suas tarefas. E o sétimo dia é o Shabat para Hashem, seu Deus. Não faça qualquer trabalho, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu animal e o estrangeiro de seu portão. Porque em 6 dias Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo está nele. E ele descansou no sétimo dia. Deus, portanto, abençoou o dia de Shabat e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que seus dias estejam prolongados na terra que Hashem, seu Deus, está lhe dando. Não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube, não ateste com falsa testemunha contra seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, seu escravo, sua escrava, seu boi, seu jumento e tudo que pertence a seu povo. Agora, todo o povo viu os sons.
A gente vê o som ou a gente ouve o som? Quando é som, eu ouço ou eu vejo? Então, eles viram os sons, as chamas, eles viram as chamas, eles viram os sons, eles viram o toque do chofar e a montanha esfumaçando. O povo viu e eles tremeram, permanecendo de longe. Eles disseram a Moisés: Fala para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco. Senão nós morreremos. Moisés falou ao povo: Não temam, pois Deus veio para erguê-los e para que seu temor esteja em sua face, para que vocês não pequem. O povo permaneceu distante e Moisés entrou na névoa onde Deus estava. Deus disse a Moisés: Isto é o que você deve falar aos filhos de Israel. Vocês virão de Vocês virão que dos céus eu falei a vocês: Não façam nenhuma imagem, nada que está comigo. Deuses de prata, deuses de ouro, não façam para vocês. Faça para mim altar de terra e você deverá sacrificar nele suas oferendas queimadas e seus oferecimentos de paz, seu rebanho, seu gado e todo lugar em que eu mencionar meu nome. Eu ouvirei para vocês e eu abençoarei. E aí ele segue, e aí eu quero ler para vocês o Midrash. Midrash é um livro paralelo, um livro dos nossos irmãos judeus, que falam sobre contos, falas, é como se fossem os bastidores. Os bastidores, o que está acontecendo. E aí ele vai dar aqui para nós um insight maravilhoso, junto com isso que eu acabei de dizer para vocês, que o povo viu os sons. Então veio o grande momento, quando Deus falou diretamente a Israel. A voz de Deus era tão poderosa que os céus e a terra tremeram, lagos e rios recuaram, e árvores caíram no chão e se partiram. Deus disse as 10 os 10 mandamentos. Ele pronunciou todos de uma só vez, de forma que Israel os ouviu, mas não conseguiu entender. Então Deus repetiu devagar o primeiro mandamento para que Israel entendesse. Quando os judeus ouviram a voz de Deus, eles se sentiram como se tivessem sido beijados por Deus. Eles sentiram uma alegria tão intensa que suas almas deixaram seus corpos e eles caíram mortos no chão. Mas Deus realizou um milagre e os trouxe de volta à vida. Então, Deus lhe disse o segundo mandamento. Novamente, Israel ficou tão maravilhosamente agitado e eufórico em escutar a voz de Deus que novamente suas almas saíram dos corpos. Mais uma vez, Deus fez um milagre e todos eles reviveram. Mas Israel ficou com medo de arriscar a morte. Uma terceira vez, eles pediram a Moisés: Por favor, fale conosco, você ao invés de Deus. É muito difícil para nós conter a euforia de ouvir a voz de Deus. Temos medo de morrer novamente. Deus concordou e ele disse a Moisés e os outros oito mandamentos, e Moisés os repetiu a Israel, que é o que está escrito aqui. O povo permaneceu distante, porque eles disseram: se nós ouvir, o povo viu e eles tremeram, permanecendo de longe. Eles disseram a Moisés: Fale para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão nós morreremos. O Midrash vai contar que eles sim já tinham morrido, eles tinham uma experiência muito, muito forte, impactante com a voz de Deus e não aguentaram e a alma saiu do corpo. Para mim, isso foi muita novidade, do tipo, como assim? Eles receberam todas as informações naquele momento, porque eu fiz a pergunta para o texto, por que que Moisés teve que subir novamente lá na frente para poder receber as tábuas, sendo que aquilo que estaria escrito nas tábuas seria a mesma coisa do que eles acabaram de receber. Na minha cabeça não faz sentido. Viu os sons, viu as letras hebraicas, muito provavelmente eles tiveram uma experiência psicodélica ali. Eles tiveram uma experiência extrafísica, eles viram as letras, eles viram os sons sendo pronunciados. Pensa, é uma coisa que na literalidade a gente não consegue chegar, tem que ter o mínimo de abstração
para tu conseguir alcançar essa ideia. Um mínimo de viagem na sua cabeça para você conseguir aceitar essa ideia. Estavam lá viajando e vendo todas as letrinhas, assim, ou eu tô vendo os negócios. Só que é muito insano esse processo. Como assim eu vou ouvir as letras? Eu ouço as letras. Então é algo que foge da nossa realidade. E aí que vem o nosso insight. Primeiro, por que que Moisés tinha que ir uma segunda vez, uma terceira vez? Ele vai, desce, quebra as pedras, porque enxerga o povo fazendo idolatria, vai, sobe de novo para escrever, se dedica 40 dias para escrever algo que já foi falado, não era novidade. Não era algo, o que que nós vamos receber nessas tábuas, vai ser algo novo e tal. Eu não sei o que que é, Deus está falando conosco, vamos lá, queremos receber. Não, eu já sei, eu acabei de ouvir ali, há alguns dias atrás, eu ouvi tudo o que precisa ser feito. Como assim? Não preciso de escrito, eu já decorei, na minha cabeça ficou fixado. E aí que veio, primeiro, para mim, isso foi novidade, porque na minha cabeça eles tinham recebido isso somente com as pedras, com as tábuas. Eles receberam isso antes, eles ouviram sobre isso antes. Então eu pensei, uau, isso aqui tem bastante insight para a gente tirar desse lugar. Por quê? Porque eles tiveram uma revelação dos mandamentos. Naquele momento, eles tiveram uma revelação. Eles viram o som, eles sentiram a presença de Deus, eles viram a fumaça, eles viram um monte de coisa diferente. Eles já viam um monte de coisa diferente? Nada, quase nada. Eles só viram o mar abrir, eles viram um montão de coisa acontecer no Egito. Eles estavam acostumados com essa loucuragem. Se eu visse todas aquelas pragas acontecendo, o mar abrindo, eu passando por dentro, toda aquela coisa arada que Deus fez, eu já ia conhecer. Ah, esse é o modus operandi do meu Deus, ele é assim, extravagante. Então não seria uma novidade, mas foi uma novidade. Eles ficaram, o povo viu e eles tremeram, permanecendo de longe. Eles disseram, mas eles fale para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco. Eles ouviram a voz de Deus e não suportaram. Ou seja, eles tiveram uma experiência espiritual muito forte, uma revelação. E essa revelação não trouxe para eles a permanência que eles precisavam que existisse na vida deles. Na nossa vida, como é que a gente pode tomar de ensinamento disso? Quantas vezes a gente vai em busca de experiência espiritual dentro da igreja? Quantas vezes a gente vai buscar na meditação, fora da igreja, na meditação, nos alucinógenos, nos psicodélicos, na bebida, no cigarro, em coisas, na meditação, nas outras religiões, em coisas, em ferramentas, no reiki, ferramentas que vão nos trazer visão, percepção, uma meditação mais profunda, algo que nos faça sentido, algo que nos dê sentido, algo que fale conosco, uma experiência espiritual elevada. E aqui a gente tem um perigo muito grande disso, é ficar dependente disso. E a gente tem um perigo muito grande, número dois, que é não ter permanência naquilo que realmente importa. É por isso que Deus entregou as pedras da lei, as pedras com os mandamentos, porque uma pedra é gelada, uma pedra não é quente como a fumaça que estava na montanha. A experiência, a revelação, o momento uau, o momento de experiência. Não adianta a gente ter uma experiência espiritual e não conseguir manter na nossa realidade prática. Não adianta a gente passar um final de semana tendo uma experiência de coach e chegar na segunda-feira e estar um inferno dentro de casa de novo. Não adianta a gente ter uma experiência excepcional num ambiente que é terapêutico, num workshop, não, numa imersão de final de semana, que vai falar sobre espiritualidade, sobre mantras, sobre
amor, sobre o que for, sobre constelação familiar, e chegar na segunda-feira e não conseguir sustentar isso na nossa realidade. É a mesma coisa que aconteceu com esse povo aqui. Eles tiveram uma experiência, uma revelação de todas as letras, uma revelação das palavras, do que fazer, do que não fazer, de como conduzir a vida, só que eles não conseguiam manter. Eles iam querer uma nova experiência espiritual, eles não conseguiam manter, sustentar a luz. O vaso dele não aguentava. O corpo deles dissociava, saía a alma do corpo ali. Aí o Midrash traz para nós a fala ali, o conto, a historinha do Midrash traz para mim muito sentido. Eles ficaram muito eufóricos, eles não conseguiram aguentar a presença de Deus, ouvir a presença, ouvir a voz de Deus, que eles simplesmente morriam. Deus ia lá, ressuscitava eles de novo, e eles se impactavam tanto que morriam de novo. Então Moisés entrou na fumaça, escutou e replicou, para que o povo permanecesse com menos intensidade na experiência. Todavia, foi uma experiência de revelação, foi uma experiência emocional, foi uma experiência energética. Leva para a vida de vocês, principalmente aqui no Instagram. Tem muita gente que me acompanha da época em que eu fazia isso, que eu vivia muito experiências energéticas, espirituais, experiências fortes com o corpo, buscava muito essa experiência forte com o corpo. E atendendo muitas pessoas, passou por mim muita gente nessa busca frenética por mais, por mais, por mais, por mais, não tendo grounding no corpo, não tendo permanência. Então, o que que a gente tira disso? Quanto mais forte a experiência emocional, mais distante a gente está. A gente está buscando aquela experiência. Buscando é porque a gente está fechado, a gente precisa que seja mais forte, uma experiência com Deus mais forte, mais forte, mais forte. Mas eu não estou conseguindo manter na realidade. Eu tô com arrepio, eu tô com choro, eu tô com expansão, eu caio no chão. Eu já fui numa igreja assim para buscar essa experiência, para entender o que que acontecia. Fui numa imersão de final de semana, já faz tempo que eu fiz isso, para buscar entender o que que acontecia que esse povo caía no chão. Então eu fui numa igreja exatamente que todos caíam. Então eles filmavam assim, o pessoal caindo assim, um do ladinho do outro. Pensei, vamos lá para ver o que que acontece. Nós não caímos, nem eu, nem o Jardel. Não tivemos essa extravagância no corpo. Da mesma forma, um pouco menos, o choro, a expansão dentro dessa conexão. Não que seja algo ruim, porque até mesmo o que está dizendo era algo bom, só que não é algo sustentável, não é algo que a gente consegue trazer permanência. Nosso corpo não aguenta todos os dias euforia, nosso corpo não aguenta todos os dias estresse, nosso corpo não resiste todos os dias uma emoção muito alta, uma emoção muito louca. Nosso corpo não aguenta, a gente precisa de estabilidade. Nosso corpo precisa de estabilidade. Então, por isso que lá na frente Deus vai, isso minha interpretação. A resposta que veio quando eu fiz essa pergunta para o livro. Por quê? Não faz sentido. E pedra gelada, pedra que aparentemente tu vai se agarrar numa pedra, por exemplo, tu não vai ter arrepio. Só se for de frio, né? Tu não vai ter a sensação de uou, que loucura isso, esse uau que é da revelação. É algo que é constante, que é permanente. Então, revelação não é a mesma coisa que permanência. Permanecer é sem ser necessariamente com a experiência espiritual extravagante. Permanecer é entender as coisas, é dizer, isso aqui, tá, entendi. São essas coisas que tem que fazer, essas que não é bom fazer, essas que não se deve fazer de jeito nenhum. E era isso. E fazendo isso, cumprindo isso, aí a gente consegue ter mais conexão. E aí
para os que são os cristãos mais fervorosos. Eu tô sem a minha outra Bíblia. Eu tô com a Bíblia, só com a Bíblia Racha aqui. Mas a outra porção da semana de leitura tá lá em Mateus. E vai dizer, deixa eu ver qual que é Mateus o quê? Mateus 17. Mateus 5 17 ao 32. O que que vai dizer em Mateus 5 17 ao 32? Jesus dizendo: Eu não vim para abolir a lei, eu vim para completá-la, eu vim para preenchê-la. E aí ele começa a dizer: Olha, lá estava dizendo, não adultere. Eu digo para vocês: se você pensar, você já está lascado, você já adulterou. Lá dizia: Não mate. Eu digo para vocês: Não fiquem com raiva. Se você ficar com raiva, já eras, já eras. Então, Jesus vem dizendo coisas mais profundas ainda. Já não é só no âmbito do fazer e do não fazer fisicamente, é internamente também. Então, ele vem elevar as coisas, elevar o nível das coisas, para que a gente possa cumprir também internamente o coração ser transformado. E para que o coração seja transformado, eu preciso de constância. Eu preciso de permanência. Eu não posso viver buscando picos emocionais com o Senhor. E aí, paralelo a isso, essa semana eu conversei com algumas de vocês que estavam me relatando desconexão da oração, desconexão da leitura da palavra, desconexão de que seja percepção. E é natural que seja assim, até mesmo pela fase do ano que a gente está, e que a gente deve encarar isso não como realmente uma desconexão. Por que que está acontecendo essa percepção de desconexão? Porque as experiências fortes e impactantes que acontecem através das festas de peregrinação, Páscoa, Sukkot, Shavuot, não estão acontecendo. Então, nós temos meses, nós estamos desde novembro, se eu não me engano, que antes, que foi Sukkot, agora até a Páscoa, sem essa experiência impactante com Deus, sem ter uma comemoração muito forte, mesmo para os que não comemoram, a humanidade sente esse renovo espiritual, não está tendo. Então, todos nós estamos nos percebendo mais distantes. Percepção emocional. Uma coisa é a percepção emocional, outra coisa é as tábuas geladas dizendo: você está conectada. Pelo fato do Senhor te acordar de manhã e botar fôlego em ti de novo, para você fazer as coisas, se você está conectada, não precisa de mais. O que a gente faz a mais é a nossa sede, a nossa fome por estar mais próximo, por conhecer mais quem Deus é, porque Ele se revela para nós na medida que a gente busca Ele, né? Vai se revelando. Agora, se a gente vai todo o tempo precisar de mais intensidade, de mais emoção, de mais estímulo, isso pode criar um vício, fuga do cotidiano, instabilidade emocional. Por quê? Porque eu quero uma nova experiência espiritual. Deus não está me proporcionando uma nova experiência espiritual, então eu estou desconectada. Não caia nisso, não tá não, não tá não. É assim mesmo. Só respirando já é o suficiente. Só respirando já é o suficiente, porque as tábuas são geladas. Elas são de safira, então elas são geladinhas. Elas devem ser muito bonitas. Uma pedra bonita, mas ela não nos traz a experiência espiritual, emocional, que essa experiência da montanha trouxe. Subir ao monte. Quantas pessoas fazem esse movimento de subir ao monte? Uma montanha esfumaçada, um calor, tem calor lá em cima para falar com Deus, para conversar, para ter uma experiência espiritual com Deus. Quantas pessoas vão em retiros e ficam retiro de silêncio, fazendo um movimento de busca por Deus. Muitas pessoas buscam Deus sem saber que estão buscando Deus. Eu era uma que fazia isso desesperadamente buscando Deus.
e, na verdade, na minha cabeça era outra coisa. Então, para mim, esse é o ensinamento que a gente olhe para realmente o que é a conexão com Deus como uma tábua gelada, uma pedra gelada, e não uma conexão somente quentinha. A gente pode ter experiência, a gente pode ter revelação. A revelação vai tocar na alma, vai trazer o nosso uau, que delícia, a nossa nutrição também. Nutrir a alma é gostoso, é legal, mas não é permanente. E o que modifica a nossa vida realmente é a permanência. O que modifica a nossa vida não é um final de semana de coach. É fazer, pegar os ensinamentos e colocar na prática um dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, 40 dias. Você muda realmente. Você ter uma experiência espiritual com a leitura de Salmos um dia é uma coisa. Você ter 40 dias é outra coisa bem diferente. Transforma a tua vida, a permanência transforma a tua vida, transforma a vida dos que estão ao redor de você. Porque você vai responder diferente. Então, reflitam sobre isso. Aonde eu estou buscando somente experiências, como eu posso transformá-las em constância, em permanência, em execução, fazer como contato com uma pedra gelada. Não me traz aquela experiência que eu gosto, eu posso gostar. E eu tenho que saber que isso também está tudo bem. A Dani falou, quando nós aceitamos e vivemos os 10 mandamentos, também renascemos, temos uma ressurreição. E aí, por isso que eu falei antes, os cristãos mais fervorosos vão dizer, isso aí é Antigo Testamento, a lei, os mandamentos e tal. Jesus veio para dizer, olha, gente, se você pensar, já era. Ele veio para dizer para nós olhar para dentro também e fazer um movimento ainda mais preciso internamente. Então vamos pensar assim, esse pontinho no Sinai, esse momento no Sinai, esse, esse tempo no Sinai, essa faixa de tempo, começo, meio e fim, ele foi um pré-tábuas, uma preparação para elas, um momento em que eles, opa, peraí, entendi. Ah, eu tenho que fazer isso. Alguns fizeram e outros, muito provavelmente, não. Depois vem as tábuas e elas são também replicáveis. Porque é a mesma coisa eu chegar e contar para o meu neto, nossa, lá, quando eu tinha 37. Eu tinha um grupo de orações, assim, era muito legal. Nós nos conectávamos toda segunda-feira, a gente falava de Deus, era uma maravilha. Olha, assim, a gente assim, ó, virou amigos, a gente se visitava, era muito legal. O que que agrega na vida do meu neto, da minha neta? Nada. A vovó tá me contando uma história. Agora, se eu vivencio a palavra, se eu sou permanente, se eu permaneço, se eu continuo, com grupo ou sem grupo, se eu continuo, se eu tenho uma prática familiar de conexão com Deus, isso sim muda. Isso sim, a gente vivencia aqui em casa o Shabat, no sábado, e a gente faz uma janta legal na sexta-feira, a gente se conecta a família, e eu meço isso pelos meus sobrinhos. Os meus sobrinhos querem vir. Tem uma sobrinha de 5 e um sobrinho de 2. Eles querem vir, eles ligam. Vamos ligar para a tia Pego para perguntar se vai ter Shabat, o que que vai ter no Shabat, que eles querem vir no Shabat, porque é legal estar em família. É bom, isso cria memória. E só cria memória depois da constância, porque se tivessem vindo uma vez aqui em casa e recebido uma boa janta, um bom bate-papo, não teria ficado tanto na memória e ficado neles como toda sexta-feira vem. São alguns poucos momentos que eles não vêm. Toda sexta-feira eles vêm. As crianças já sabem que há um rito, há um momento de conexão, há um partir do pão, há um processo de partir o pão, de entregar o vinho, o suco de uva e agradecer a Deus pelo pão, pelo vinho.
pela semana, pela vida, pelas coisas que Deus tem nos dado, momento de gratidão, momento de perdão, então já está inculcado nas crianças. E as tábuas geladas, frias, permanentes, constantes, elas trouxeram isso para o povo, para que eles pudessem também levar isso adiante. É diferente de uma conexão espiritual que a gente tem uma única conexão espiritual, um fogo e o fogo apaga, ou uma explosão e a explosão se encerra em si, ou uma euforia, um êxtase em que eu não consigo suportar e eu colapso. O momento em que eu fujo da realidade, que eu dissocio do meu corpo, o momento que eu saio fora de mim. Não tem como sustentar isso na prática, não tem como sustentar isso. Então, que vocês possam olhar para essa permanência, para essa realidade da conexão com Deus, que é através de tábuas e não só de experiências. As experiências não são sustentáveis. Elas são boas, mas elas não são permanentes. Revelação, experiência espiritual não é permanente. A permanência é você entender que sem a emoção você precisa continuar. Só vai, só faz. É gelado. Se abraça nas pedras e vai. Faz. E quanto mais você volta e busca, isso aqui o Jardel estava me falando ontem. Ele disse assim: olha, isso aqui poderia ser o Douglas, o Nébias, o mistério. Porque quanto mais desconectado a gente tá, mais a gente busca essa experiência emocional. Quanto mais a gente busca a experiência emocional, menos em santidade a gente tá. A casca tá mais grossa, etc e tal. Nosso vaso está precisando mais desse impacto para gerar uma conexão, é porque a gente já está mais desconectado. Agora, se a gente está conectado todos os dias, dia a dia, se a gente acorda e diz, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou em mim mais um dia. Já acorda, abre os olhos, espera um pouquinho na cama, levanta, abre os olhos e olha assim, ah, voltei, né? Retornei. Levanta e agradece. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor confiou em mim de novo mais um dia. Graças eu te dou. Que a gente possa fazer esse momento de conexão sem muito êxtase emocional. Eu vou pausar aqui no Instagram, a gente vai fazer uma oração, a gente vai conviver aqui em família no nosso grupo do Zoom, se você quiser participar. Todas as segundas e quintas a gente tem um pouquinho de palavra e um pouco de oração e também leitura de livros, livros que nos edificam, que trazem para nós uma transformação real e constante na nossa vida. Pois a gente lê isso todas as segundas e quintas às 8h30, leitura de livro. Livros que transformam a nossa casa, a nossa família. Se você quiser participar, é gratuito. É um grupo de mulheres que se conectam, que têm sede, que gostam de conversar, que gostam de evoluir, que gostam de buscar melhorar, se transformar. Entra no link da minha biografia e faça parte. Os momentos que a gente tem, fica tudo gravado e eu subo no YouTube e coloco disponível para dentro do grupo. Beijo aqui no Instagram e até segunda-feira que vem. Alguém aqui quer comentar, compartilhar enquanto eu posto o vídeo no Instagram? Sites, percepções. Vocês sabiam, gente? Foi novidade só para mim. Para mim foi muita novidade. Como assim, gente? Eu, na minha cabeça, tinha certeza absolutíssima, absolutíssima, que os 10 mandamentos tinham sido recebidos lá no Monte Sinai, no caso, nas pedras. E não, foi ouvido antes. Sim, mas como? Deixa eu só colocar aqui, depois eu boto no legenda. Todos mudos, quietinhos, nada a comentar. Eu achei interessante. Eu já tinha percebido, mas eu sempre, eu sempre li esse texto pensando que talvez Deus quisesse que o povo experimentasse de uma forma mais escrita, né? Porque depois ele fala lá em Jeremias, Isaías, não sei se ele vai escrever a mensagem, a lei no coração. Né? Então, talvez o fato de deixar escrito é para deixar reservado, gravado, né? Muito mudante. Eu sei que os vibratos, eles existem
que são a lei oral, mas o que está marcado não pode ser mudado, né? Então, eu acho que é uma forma de Deus não mudar a lei, não deixar que a lei sofra mudanças, alterações. E fica entendido dessa forma. Eu não escutei direito. Mas tu disse, tá dito. Não escutei. Escrito na... meu coisa travou aqui, meu microfone. Eu não entendi direito o que a Carol falou, mas se vocês entenderem, top. Eu também não ouvi. Desculpa, eu não ouvi. Tô abaixo, né? Ah, então não foi só eu. Achei que tinha sido só eu, que o meu telefone estava ruim. Então, Maria Amélia falou: o escrito na pedra é porque o povo aumentou muito o número no Egito, mas a lei já existia desde Abraão. Sim, depois também, depois que eu li, eu fui ler a próxima, porque eu fiquei muito encucada com isso. E a próxima fala, Deus falando assim, ó, escreve no livro da aliança. Eu pensei, tem outro livro que vá, eu, né, cadê? Né? Então, esse livro vem, daí Racha explica embaixo, esse livro vem de Abraão. E eu disse, entendi. E tem a ver com, ó, escrito na pedra é para perpetuar, né, para passar adiante, é para conseguir que as pessoas possam ter essa replicação. Para mim foi Meu, novidade, me passou. meu áudio, eu estava no fone, por isso que não estava escutando. Agora dá para ouvir? Agora sim, pode falar. Então, eu sempre achei que ele mandou escrever na pedra, né, para que pudesse não mudar a lei, porque o Midrash a gente sabe que é a lei oral, mas ela sofre mudança, né? É um conto que vai passando de um para outro. Mas a lei escrita, aquilo que está escrito, né, não pode ser mudado. Então, eu entendi assim, que ele falou e escreveu para que não fosse mudada. E ele fala lá em Isaías, ou Jeremias, não sei, que ele vai escrever a lei no coração. Então, eu acho que essa é a forma da gente deixar ela marcada em nós, né? Então, é isso. Agora deu para ouvir. Entendeu? Exatamente. E aí também tem a ideia de que uma coisa é Deus falando, outra coisa é Deus escrevendo, porque Uhum, a experiência de ouvir Deus foi muito impactante. E depois exatamente. as tábuas era Deus escrevendo nas tábuas. Então é como realmente eles estavam se preparando para esse momento de perpetuação, né? Uhum. Daquilo que era a vontade de Deus. Então é muito Gente, interessante. gente, bom dia. Dia. Eu penso isso, assim, o primeiro contato foi com Abraão. Ele passou os segredos, ele passou a lei, ele passou as coisas para Abraão. Depois, né, Isaac, depois Jacó. Então, mas eram famílias, eram pequenos clãs ainda. Só que quando eles foram para o Egito, é ali que o povo realmente cresceu e multiplicou. É ali que as tribos todas, né, foram se multiplicando mesmo. E aí você a tradição oral já não dava mais conta. Então precisava do código, precisava. E quando tu fala no viu a voz de Deus, né? Viu a voz, para mim é a letra, são as letras. Que nem o sonho aquele que eu tive da Torá, que eu sempre te conto, né? Porque eu vi as letras saindo, mas aquilo significava no sonho uma frase, tinha uma frase. Eu não sei se aquelas letras que eu vi, obviamente, porque é um sonho, né? A gente fica. Significava exatamente aquilo que eu ouvi, mas eu vi e ouvi. E, ouvi. E a frase era, né? Torá, morá, emuná. Aí eu não sabia o que era o morar. E eu fui olhar, enfim, eu acordei e fui, né, pro Google. E era ensinar, né? Porque Moré é professor, Morá é o ensino. Então a Torá ensina a fé, ensina a confiança. Mas eu vi as letras. Então, quando você fala nisso, é muito forte. E esse sonho foi um sonho de quê? Foi um sonho de Pentecostes, foi um sonho, né? Foi Obviamente, bem foi profético. naquele. Hã?
Você tem sonhos proféticos mesmo? É, esse aí me deixou muito aleluiada, assim, Ah, na época, né? Porque foi o ano passado, eu tinha feito, a primeira vez que eu tinha feito os 40 dias ali de contagem do Homer, né? E eu fiz a entrega do Homer, uma oração, assim, né? Que era muito pouco. É, os grãozinhos. Eu até me emociono quando eu falo isso. É, que era muito pouco aqueles grãos, mas que o Senhor recebesse, que eu tinha catado durante aqueles 40 dias. E aí eu tive esse sonho. E é isso. E aí, quando você fala, quer dizer, para mim faz muito sentido, assim, que as coisas vinham passando de família em família, eram segredos, digamos assim, e revelações de geração em geração numa única família. Mas ali já tinha virado as 12 tribos, né? E aí precisava que as pessoas tivessem essa experiência, mas ao mesmo tempo que ficasse gravado, para que as gerações vindouras, as 1000 gerações, recebessem da sim. mesma forma. Não fosse só a interpretação e não fosse só o oral, porque a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então o oral tem esse problema. Sim, imagina, nós Depende da já, interpretação. nós E já somos. também tem uma outra coisa que completa o que você está falando, Maria Amélia, é que lá no monte, eles foram chamados de nação pela primeira vez, né? Eles não tinham sido Ah, chamados de pois nação. é Então, verdade. os estudos falam que ali ele chamou Israel como um, né? Então, eles são nação eleita, povo santo. Então, ali se instituiu a nação de Israel, né? No monte. Então, eles precisavam desse lugar do monte para que. E é realmente o que você está falando. É, É. um pouquinho mais pra frente ele fala, vocês são a raça eleita, né? Se vocês fizerem, se vocês escutarem minha voz e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você deve relatar aos filhos de Israel. Então, sai do familiar e ao sair, o Egito já foi esse útero da formação dessa nação. E, inclusive, o Jardel vai trazer um pouco disso na quinta-feira. Realmente, os dois falando, a Paraxá mudou nossa dinâmica familiar, porque eu estudava Paraxá sozinha, e agora eu estou estudando a Paraxá com meu marido no final de semana, que está sendo bem legal. Aí ele perguntou o que que vai falar e tal, porque a Paraxá tem o nome de Itrô, de Jetro. Aí por que que tem o nome do Jetro, do sogro de Moshe, numa estrutura de porção? Como assim, né? Me explica isso direito, não faz sentido. Faz sentido, por quê, né? Por que que esse cara tem um papel importante? Aí tem muita coisa que daria para falar, mas uma das coisas que fecha com o que Maria Amélia e Carol falaram é a estrutura da nação, porque Jetro chegou lá e viu Moisés sentado e o povo em pé, fazendo em fila, e ele passava de manhã até de noite, sendo juiz, organizando as tretas, recebendo as coisas, o que que é isso, o que que é aquilo, vai, tá, tá, tá. Eu chegava no fim do dia exausto, dormia, no dia acordava, fazia a mesma coisa, e Jetro foi lá e disse, gente, Moshe, por que que você não organiza isso aqui num sistema, homem? Pare. Você tá assim, ó, esgualepado. Chega no final do dia, não sobra nada. Tá aí teus filhos, tua mulher, não tem condição. Reparte isso aí, deixa pra ficar contigo só com as coisas ruins. Só com as coisas que são mais difíceis de serem resolvidas e tal. Aí os anciãos vêm e traz pra ti, mas assim, delega. Não faça tudo sozinho. Ou seja, se organiza, não é uma família mais pequena, é uma nação. Você vai ter que organizar esse povo. Então, ali nasce com Jetro essa estrutura. Moisés ouve esse estrangeiro, entre aspas, né, porque era sogro dele, esse que não era um que estava ouvindo diretamente a voz de Deus do monte, como Moisés estava ouvindo, mas que veio para dar um discernimento para ele, ó, você faz isso. Ele acatou, conversar com Deus, Deus apoiou ele, disse, é isso aí mesmo, e ele Eu, se organizou em nação, né?
Eu errei ali, eu botei que Jetro foi o CEO. Não, ele foi o coach, o consultor, o cara que chega para o CEO que está sobrecarregado e diz: Ó, meu filho, vamos organizar isso aqui? Tu tem que Sim. ter tempo para a família, tu tem que ter tempo para isso. Vamos delegar. E Fez aí, um coach. Por sim, isso fez um que é, pouco. Jetro o nome da Paraxá. É o CEO, é o coach. Sim, tem mais também profundidade, daí o Jardel vai falar sobre essa profundidade na quinta-feira de Jetro e um estrangeiro e tal. Mas enfim, voltando ao assunto daí para nós encerrar e fazer uma oração, os contos, o Midrash como um apoio, traz para nós uma coisa legal. Eu gosto muito do Midrash. Esses paralelos, assim, os bastidores do que estava acontecendo para mim é muito edificante. Eu fico assim, ah, que legal. Então, podia ser. Aí traz margem para a gente justamente colocar esse pontinho a mais, essa conjecturação. E eu fico imaginando, imagina, nós gostamos de fazer isso. Imagina na época, nós embaixo da figueira, dentro do céu, você nem vai acreditar. Tu vê aquela fumaçona que veio ali, assim, ó, eu tenho certeza que foi uma nave espacial que veio e desceu ali com aquele fogo. Será que era o foguete que. Deve ser um foguete que deu a ré? Deu a ré. O som do chofar que eles ouviram só pode ter que era a ré do foguete. Deveria ser Elon Musk que desceu lá e se enganou e voltou. Dete do céu, acho que é isso mesmo. Janete, tu não vai acreditar? Eu também pensei isso essa noite, acabei de ter um sonho. Vamos escrever? Vamos. Midrash da Dete e da Janete. Se a gente gosta de fazer isso hoje, imagina antigamente com as coisas acontecendo. Deve ser muito forte. Mesmo assim, são histórias, a Márcia, o Jairo, essas coisas todas. E mesmo assim, traz para nós esse vislumbre. Para mim foi, por exemplo, essa porção foi importante, a leitura do Midrash. Porque eu consegui entender a linearidade da Bíblia, de ele recebe, ele ouve, e daí depois o povo diz, não, não quero mais ouvir, porque a gente vai morrer. Então ele traz essa alusão de que realmente eles colapsaram, eles não conseguiram permanecer com aquela tamanha luz, não estavam prontos. O corpo ainda não tinha essa estrutura de comportar aquela luz, etc. Então, para mim, traz muito insight, insights muito bacanas. Vamos orar? Orar sem fogo e com agarrado nas pedras geladas e com permanências. Pai, eu quero te agradecer. Eu fecho os meus olhos para enxergar o som, assim como nessa porção a gente leu que o povo percebeu quem o Senhor é e visualizou sons, e isso foi impactante, foi extravagante, foi excitante, foi uma experiência muito forte contigo. E nós queremos te agradecer porque naquela época esse povo já vivenciou isso e que através disso o Senhor escreveu a sua lei, os seus estatutos numa tábua gelada e fria para que nós pudéssemos ter permanência, para que desde aquela época o povo pudesse passar a informação de quem tu és, os ritos, as formas de nos conectar contigo, as formas de sermos uma boa nação, uma boa comunidade, de viver em paz, em unidade, em união, sabendo que o Senhor é um. Nós te agradecemos porque nesse tempo, nesse ano, nesse momento, o Senhor nos conecta, nos une e nos coloca para a par, lado a lado, buscando a mesma porção de ti, buscando a retificação, buscando correção das nossas midotes, dos nossos caráteres, das nossas emoções, para que elas não sejam mais tão extravagantes, mas para que elas possam ser permanentes, constantes. Nos ajuda, Pai, a ter constância na conexão contigo, não através de ritos, mas através de confiança, bitachon, certeza de que sim, respirando, nós já estamos conectados contigo, de que nós não precisamos de experiências espirituais fortes e impactantes para que nós saibamos que o Senhor é o nosso Deus, mas que no nosso dia a dia, ao levantar da cama, os nossos olhos se abrem, o nosso corpo consegue levantar, ficar em pé, caminhar, se vestir, nós temos roupas, nós temos
alimento, nós temos chuva, o Senhor dá toda sorte de árvores, toda sorte de frutos. Quão grandioso é as obras das tuas mãos, Pai, quão maravilhoso o Senhor é. Quantos frutos magníficos o Senhor criou, frutos com casca, com miolo macio, frutos com externo macio e com interior com uma casca dura, como a manga, o abacate. Frutos inteiramente comestíveis, como kiwi, morango. Quão bela é a tua obra, Pai, o figo maravilhoso, as tâmaras, o damasco. Graças eu te dou, Pai, pela comemoração desse dia, por esse momento de reflexão sobre sermos árvores, sobre darmos frutos, sobre sermos o fruto, sobre permanecermos enraizados. Graças eu te dou pela comunhão com as minhas irmãs no grupo de orações, que elas possam, Pai, ser fertilizadas pelo teu amor nesse dia, que elas possam ser como as tuas árvores plantadas junto aos ribeiros, que esse ribeiro que flui diretamente do teu trono seja para elas a conexão, a percepção, a leitura simples de salmo, que sem emoção traz transformação, sem emoção forte traz transformação diária, que a leitura de salmos diária seja algo rotineiro, cotidiano, permanente na vida de cada uma, mas que seja uma só. Coloca no coração delas o querer e o realizar para que elas possam estar cada dia que passa te percebendo na natureza, te percebendo através da respiração, te percebendo através dos móveis da casa, de um olhar de um amigo, de um desafeto, de um problema, que elas possam te ver nos problemas, que elas possam chegar a uma gratidão plena, não ilusória e emotiva, não através de um sentir, mas uma gratidão através de tábuas geladas, entendendo que sim é o Senhor ali no problema, é o Senhor ali na doença, é o Senhor na alegria, é o Senhor no contentamento, é o Senhor na expiação, é o Senhor em todo canto, é o Senhor no cristianismo, é o Senhor no judaísmo, no budismo, no ateísmo, na Umbanda, é o Senhor em todo canto, não há nada fora de ti, que nós possamos, Pai, com a sua ajuda, nos retificar e enxergar o Senhor em todo lugar, porque esse é o teu primeiro mandamento, que nós possamos te reconhecer como um Deus errado, único. Não há nada fora de ti, os problemas não estão fora de ti, não há nada fora de ti, desconectado de ti, que nós possamos agradecer, Pai, por todas as coisas que nos acontecem, como sendo um contato contigo, uma oportunidade de nos transformar, de nos renovar, de nos remover as nossas próprias impurezas, as nossas próprias cascas, como uma fruta que precisa ser removida a casca para comer a parte de dentro, para desfrutar da parte interna, como uma noz que se remove a casca e come a parte interior, macia, saborosa, nutritiva, que nós possamos ser nutritivos para o nosso entorno, que a nossa família possa perceber a nutrição que vem de nós, não com esforço. Pai, remove o esforço de cada uma das pessoas que estão me ouvindo, que possam estar cansadas, exaustas desse pico, buscando o pico espiritual, que possa ter constância, permanência, que ligue a marcha primeira e vá na lenta, lento e constante, que possamos ter com a tua ajuda força, coragem para permanecer, para seguir com alegria, com tristeza, com saúde, com doença, assim como um casamento, nós possamos nos preparar nesse momento, nessa porção, para o nosso verdadeiro casamento contigo, no recebimento da outorga da Torá. Nós te agradecemos, porque letras possam nos transformar tanto. Nós te agradecemos por essas letras, letras santas, sagradas, que nos modificam tanto, que fazem com que o nosso cérebro desperte, com que a nossa consciência se expanda. Nós te agradecemos porque a luz que vem através das tuas letras, mesmo que nós hoje não enxergamos elas,
não ouvemos os sons como o teu povo no monte viu, mesmo que não vejamos hoje, sabemos que sim, isso foi acontecido, isso foi visualizado, e no vislumbre disso nós já nos alegramos. Te damos graça, Pai, porque o Senhor se revela a cada paraxá, o Senhor se revelou fortemente aos seus filhos. Te damos graças pelo seu filho Moisés, por todo o tempo em que ele esteve nesse plano, nos auxiliando. Te damos graças infinitas pelo seu filho, que veio para cumprir a lei, preencher a lei, trazer para nós a mudança interna, a transformação interna, para que nós possamos em breve recebê-lo novamente, para que nós possamos viver esse mundo novamente como o Jardim do Éden, que nós possamos desde agora, em breve, em cada casa, em cada lar do Jardim de Oração, viver o Jardim do Éden, viver a conexão direta contigo, que nenhuma fruta seja arrancada do pé sem que saibamos que é o Senhor que está nos dando, que nenhum alimento seja pegado do mercado, da prateleira do mercado, sem que nós tenhamos certeza de que é o Senhor nos entregando. Graças nós te damos pelos mercados, pelas frutas nas prateleiras, por todos os produtos feitos através dos produtos que o Senhor faz e mantém a todo tempo. Com os teus anjos que guiam, guardam e protegem todas as árvores, toda a manutenção da terra, nós te abençoamos e bendizemos o teu nome. Grandes são as tuas obras na nossa vida. Bendizemos a nossa semana e te pedimos, Pai, que tenhamos bênçãos reveladas, boas notícias, que nós possamos nos conectar, sermos agraciados com muita alegria, muita simra, muita conexão, muito regozijo, que haja boas notícias e apenas boas notícias. Amém, que assim seja. Que seja assim a tua vontade. E digamos amém. Muito bom. Que nós possamos receber essa placa de safira, geladinha, linda, e que possamos nos alegrar mais essa semana para nos preparar para o nosso real casamento e unidade com quem Deus é. Eu já volto, vou tomar um café. Quer dizer, já estou tomando, mas vou comer uma coisa para não ficar com um pico de cortisol. E já volto às 8h30 para nossa leitura do livro Portões do Agradecimento. Já vem. Beijo, até já.